Boa tarde, pessoal. 27 de fevereiro, quase 2 horas, 13 horas e 59 minutos. Vamos continuar a série de leitura de livros, no caso, Esaú e Jacó. Capítulo 81. Ai, duas almas. Anda, Flora, ajuda-me, citando alguma coisa, verso ou prosa, que exprima a tua situação. Cita Goethe, amiga minha. Cita Goethe, amiga minha. Cita um verso do Fausto, adequado. Ai, duas almas no meu seio moram. Duas almas no meu... Ai, duas almas no meu seio moram. A mãe dos gêmeos, a bela Natividade, podia havê-lo citado também, antes deles nascerem, quando ela os sentia lutando dentro de si mesma. A mãe dos gêmeos, a bela Natividade, podia havê-lo citado também. A mãe dos gêmeos, a bela Natividade, podia havê-lo citado também, antes deles nascerem, quando ela os sentia lutando dentro em si mesma. Ai, duas almas no meu seio moram. Nisto, as duas se parecem. Uma os concebeu, outra os... Nisto as duas se parecem. Uma os concebeu, outra os recolheu. Nisto as duas se parecem. Uma os concebeu, outra os recolheu. Agora, como é que se dá ou se dará a escolha de Flora? Nem o próprio Mefistófeles. Agora, como é que se dá ou se dará a escolha de Flora? Nem o próprio Mefistófeles não explicaria de modo claro e certo. O verso basta. Ai, duas almas no meu seio moram. Talvez aquele velho Plácido que lá deixamos nas primeiras páginas chegasse a deslindar estas outras. Doutor em matérias escuras e complicadas, sabia muito bem o valor dos números, a significação dos gestos, não só visíveis como invisíveis, a estatística da eternidade, a divisibilidade do infinito. Era já morto desde alguns anos. Hás de lembrar-te que ele, consultado pelo pai de Pedro e Paulo acerca da hostilidade original dos gêmeos, explicou-a prontamente. Morreu no seu ofício. Expunha a 3 discípulos novos a correspondência das letras vogais com os sentidos dos homens. Morreu no seu ofício. Expunha a 3 discípulos novos a correspondência das letras vogais com os sentidos do homem, quando caiu de bruços e expirou. Já então os adversários de Plácido, que os tinha na própria seita, afirmavam haver ele aberrado da doutrina, e por natural efeito enlouquecido. Santos nunca se deixou ir com esses divergentes da casa comum, que acabaram formando outra igrejinha em outro bairro, onde pregavam que a correspondência exata não era entre as vogais e os sentidos, mas entre os sentidos e as vogais. Esta outra fórmula, parecendo mais clara, fez com que muitos discípulos da primeira hora acompanhassem os da última e proclamem agora, como conclusão final, que o homem é um alfabeto, que o homem é um alfabeto, que o homem é um alfabeto de sensações, Fez com que muitos discípulos da primeira hora acompanhassem os da última e proclamassem agora, como conclusão final, que o homem é um alfabeto de sensações, Esta outra fórmula, parecendo mais clara, fez com que muitos discípulos da primeira hora acompanhassem os da última e proclamem agora, como conclusão final, que o homem é um alfabeto de sensações. Venceram estes, ficando muito poucos fiéis à doutrina no velho Plácido. Venceram estes, ficando muito pouco fiéis à doutrina do velho Plácido, evocado algum tempo depois de morto, confessou ele ainda uma vez a sua fórmula, como a única das únicas, excomungou a quantos pregassem o contrário. Aliás, os dissidentes já o haviam excomungado também, declarando abominável a sua memória, como aquele ódio rijo que fortalece alguma vez o homem contra a frouxidão da piedade. Talvez o velho Plácido deslindasse o problema em 5 minutos, mas para isso era preciso evocá-lo,
E o discípulo Santos cuidava agora de umas liquidações últimas e lucrativas. Não só de fé vive o homem, mas também de pão e seus compostos e similares. Capítulo 82 em São Clemente. Ao cabo de poucas semanas, a família Batista saiu da Casa Santos e retornou à rua de São Clemente. A despedida foi terna, as saudades começaram antes da separação, mas a afeição, o costume, a estima, a necessidade, em suma, de se verem a miúdo, compensaram a melancolia. E a agente Batista levou a promessa de que a agente Santos iria vê-la daí a poucos dias. Os gêmeos cumpriram cedo a promessa. Um deles, parece que Paulo, foi lá nessa mesma noite com o recado da mãe para saber se tinham chegado bem. Disseram-lhe que sim. Disseram-lhe que sim, acrescentando Batista para abreviar a visita, que estavam bastante cansados. Os olhos de Flora desmentiram esta afirmação, mas dentro em pouco achavam-se não menos tristes e alegres. A alegria vinda da prontidão de Paulo, a tristeza da ausência de Pedro. Quisera-os ambos naturalmente, mas como é que as duas sensações se mostravam a um tempo? Eis que não entenderás bem nem mal. Mas como é que as duas sensações se mostravam a um tempo? Eis o que não entenderás bem nem mal. Quisera-os ambos naturalmente, mas como é que as duas sensações se mostravam a um tempo? Eis o que não entenderás bem nem mal. Certamente, os olhos iam diversas vezes para a porta, e uma vez pareceu à moça ouvir rumor na escada, tudo ilusão. Mas estes gestos que Paulo não viu, tão contente estava de se haver adiantado ao irmão, não eram tais que a fizessem esquecer o irmão presente. Paulo saiu tarde, não só para o fim de aproveitar a ausência de Pedro, mas ainda porque Flora o fazia demorar, com o intuito de ver se o outro chegava. Assim que a mesma dualidade de sensação enchia os olhos da moça, até a hora da despedida, em que a parte triste foi maior que a alegre, pois que eram duas ausências em vez de uma. Conclui que assim que a mesma dualidade de sensação enchia os olhos da moça, até a hora da despedida, em que a parte triste foi a maior que a alegre, pois que eram duas ausências em vez de uma. Conclui o que quiseres, minha dona. Ela recolheu-se para dormir e reconheceu que, se não dorme com uma tristeza na alma, muito menos com duas. Capítulo 83. A grande noite. Há muito remédio contra a insônia. O mais vulgar é contar de 1 até 1000, 2000, 3000 ou mais, se a insônia não ceder logo. É remédio que ainda não fez dormir ninguém, ao que parece, mas não importa. Até agora, todas as aplicações eficazes contra a tísica vão de par com a noção de que a tísica é incurável. Convém que os homens afirmem o que não sabem, e por ofício, o contrário do que sabem. Assim se forma esta outra incurável, a esperança. Flora, incurável também, se não preferes a definição de inexplicável que lhe deu a Aires, a graciosa Flora teve naquela noite a sua insônia, mas foi um tanto culpa sua. Em vez de se deitar quietinha e dormir com os anjos, achou melhor velar com um ou dois deles e gastar uma parte da noite, à janela ou sentada, a recordar e a pensar, a cotejar e a completar. Metida no roupão de linho, com os cabelos atados para dormir. A princípio pensou no que lá estivera, e evocou todas as suas graças, realçadas pela virtude particular de a ter ido ver à noite, sem embargo de se terem visto de manhã. Sentia-se grata. Toda a conversação foi ali repetida na solidão da alcova, com as entonações diversas, o vário assunto e as interrupções frequentes, ora dos outros, ora dela mesma. Ela, em verdade, só interrompia, para pensar no ausente, e portanto não fazia mais que converter o diálogo em monólogo, o qual por sua vez acabava em silêncio e contemplação.
Agora, pensando em Paulo, queria saber por que é que não o escolhia para o noivo. Agora, pensando em Paulo, queria saber por que é que não o escolhia para a noiva. Tinha uma qualidade a mais, a nota aventurosa do caráter, e esta afeição não lhe desprazia. Inexplicável ou não, deixava-se levar pelos ímpetos do rapaz, que queria trocar o mundo e o tempo por outros mais puros e felizes. Aquela cabeça, apenas masculina, era destinada a mudar a marcha do sol, que andava errado. A lua também. A lua pedia um contato mais frequente com os homens, menos quartos, não descendo minguante de metade. Visível todas as noites, sem que isso acarretasse a decadência das estrelas, continuaria modestamente o ofício do sol e faria sonhar os olhos insones ou só cansados de dormir. Tudo isso cumpriria a alma de Paulo, faminta de perfeição. Era um bom marido, em suma. Flora cerrou as pálpebras. Flora cerrou as pálpebras. Flora cerrou as pálpebras. Flora cerrou as pálpebras para vê-lo melhor e achou-o a seus pés, com as mãos dela entre as suas, risonho e estático. Relaxa, Flora, você só está pensando em Paulo porque ele não está aí. Se fosse o contrário, você também estaria pensando em Pedro. Você apenas é sua dopamina chamando por aquilo que você não quer. Fique tranquilo. Paulo, meu querido Paulo, inclinou-se para vê-lo mais de perto, e não perdeu tempo nem a intenção. Visto assim, era mais belo que simplesmente conversando das coisas vulgares e passageiras. Enfiou os olhos nos olhos, e achou-se dentro da alma do rapaz. O que lá viu não soube dizê-lo bem. Foi tudo tão novo e radiante, que a pobre retina da moça não podia fitar nada com segurança nem continuidade. As ideias faiscavam como saindo de um fogareiro à força de abano. As sensações batiam-se em duelo, as reminiscências subiam frescas, algumas saudades, e ambições principalmente, umas ambições de asas largas, que faziam vento só com agitá-las. Sobre toda essa mescla e confusão chovia ternura, muita ternura. Flora recolheu os olhos. Paulo estava na mesma postura, mas do lado da porta, metido na penumbra, a figura de Pedro aparecia, não menos bela, mas um tanto triste. Flora sentiu-se tocada daquela tristeza. Parece que, se amasse exclusivamente o primeiro, o segundo podia chorar lágrimas de sangue, sem lhe merecer a menor simpatia. Que o amor, conforme as ninfas antigas e modernas, não tem piedade. Quando há piedade para outro, dizem elas, é que o amor ainda não nasceu de verdade, ou já morreu de todo. E assim o coração não lhe importa vestir essa primeira camisa do afeto. Perdoa a figura, não é nobre, nem clara, mas a situação não me dá tempo de ir à cata de outra. Pedro aproximou-se a passo lento, ajoelhou-se também e tomou-lhe as mãos para que Paulo apertava. Pedro aproximou-se a passo lento, ajoelhou-se também e tomou-lhe as mãos de Paulo. Pedro aproximou-se a passo lento, ajoelhou-se também e tomou-lhe as mãos que Paulo apertava entre as suas. Paulo ergueu-se e sumiu-se pela outra porta. O quarto tinha duas. A cama ficava entre elas. Talvez Paulo fosse bramindo de cólera. Ela que não ouviu nada, tão docemente vivo. Ela que não ouviu nada, tão docemente vivo era o gesto. Talvez Paulo fosse bramindo de cólera. Ela que não ouviu nada, tão docemente vivo era o gesto de Paulo, já agora sem melancolia, os olhos tão estáticos como os do irmão. Não eram tais que saíssem como os deste, as aventuras. Não eram tais como saíssem, como os deste, as aventuras. Tinham a aquietação de quem não queria mais sol nem lua que esses que andam por aí, que se contenta de ambos, e se os acha divinos, não cuida de os trocar por novos. Era a ordem, se queres, a estabilidade, o acordo entre si e as coisas, não menos simpáticos ao coração da moça, ou por trazerem a ideia de perpétua aventura, ou por darem a sensação de uma alma capaz de resistir. Nem por isso os olhos de Flora deixaram de penetrar os de Pedro, até chegar à alma do rapaz. O motivo secreto desta outra entrada podia ser o escrúpulo de cortejar as duas para julgá-las, se não era somente o desejo de não parecer menos curiosa de uma que de outra. Ambas as ações são boas, mas talvez nenhuma fosse verdadeira.
O gosto de fitar os olhos de Pedro era tão natural que não exigia intenção particular nenhuma, e bastava fitá-los para escorregar e cair dentro da alma namorada. Era a gêmea da outra, não lhe viu mais nem menos que nesta. Unicamente, e aqui toca o ponto escabroso do capítulo, achou cá alguma coisa indefinível que não sentira lá. Em compensação, sentiu lá outra que não se lhe deparou cá. Indefinível, não esqueças. E escabroso porque nada há pior que falar de sensações sem nome. Crede-me, amigo meu. Crede-me, amigo meu. E tu, não menos amiga minha, crede-me que eu preferia contar as rendas do roupão da moça, os cabelos apanhados atrás, os fios do tapete, as tábuas do teto e, por fim, os estalinhos da lamparina que vai morrendo. Seria enfadonho, mas entendia-se. Sim, a lamparina ia morrendo, mas ainda podia dar luz ao regresso de Paulo. Quando Flora ouviu entrar e ajoelhar-se outra vez ao pé do irmão, e ambos dividirem entre si as mãos dela, mansos e cordatos, ficou longamente atônita. Obra de um credo, como diziam os nossos antigos, quando havia mais religião que relógios. Voltando a si, puxou as mãos, estendeu-as depois sobre a cabeça deles, como se lhe apalpasse. Voltando a si, puxou as mãos, estendendo-as depois da cabeça deles, como se lhe Voltando a si, puxou as mãos, estendeu-as depois sobre a cabeça deles, como se lhes apalpasse a diferença, o quid, ou algo, o indefinível. A lamparina ia morrendo. Pedro e Paulo falavam-lhe por exclamações, por exortações, por súplicas, a que ela respondia mal e tortamente. Não que os não entendesse, mas por não os agravar, ou acaso por não saber a qual deles diria melhor. A última hipótese tem ar de ser a mais provável. Em todo caso, é o prólogo do que sucedeu, quando a lamparina chegou aos últimos arrancos. Tudo se mistura à meia claridade. Tal seria a causa da fusão dos vultos, que de dois que eram, ficaram sendo um só. Flora, não tendo visto sair nenhum dos gêmeos, mal podia crer que formassem agora uma só pessoa, mas acabou crendo, mormente depois, que esta única pessoa solitária parecia completá-la interiormente, melhor que nenhuma das outras em separado. Era muito fazer e desfazer, mudar e transmudar. Pensou enganar-se, mas não. Era uma só pessoa, feita das duas e de si mesma, que sentia bater nela o coração. Estava tão cansada de emoções que tentou erguer-se e ir fora, mas não pôde. As pernas pareciam de chumbo e coladas ao solo. Assim esteve até que a lamparina, ao canto, morreu de todo. Flora teve um sobressalto na poltrona e ergueu-se. Que é isto? A lamparina apagou-se. Foi acendê-la. Viu então que estava sem um nem outro, sem dois nem um só fundido de ambos. Toda a fantasmagoria se desfizera. A lamparina, agora nova, alumiava o seu quarto de dormir, e a imaginação criara tudo. Foi o que ela supôs, e o leitor sabe. Flora compreendeu que era tarde, e um galo confirmou essa opinião, cantando. Outros galos fizeram a mesma coisa. Ora, meu Deus! Exclamou a filha de Batista. Meteu-se na cama, e se não dormiu logo, também não se demorou muito. Não tardou a estar com os anjos. Sonhou com o canto dos galos, uma carroça, um lago, uma cena de viagem do mar, um discurso e um artigo. O artigo era de verdade. A mãe veio acordá-la às 10 horas da manhã, chamando-lhe de A mãe veio acordá-la às 10 horas da manhã, chamando-lhe dorminhoca, e ali mesmo na cama, lhe leu. Nossa, lhe leu. A mãe veio acordá-la às 10 horas da manhã, chamando-lhe dorminhoca, e ali mesmo na cama lhe leu uma folha da manhã que recomendava o marido ao governo. Flora ouviu satisfeita. Acabara a grande noite. Lhe leu. E com essa expressão lhe leu, eu termino esse episódio de leitura de livros de 19 minutos, quase 20 minutos. Até mais.